A gente vai agora falar de estadiamento, avaliação de resposta, papel do PET no câncer esofágico. Sumara, ela tem atuação profissional em diagnóstico de medicina nuclear convencional, no PET, terapia radionuclear, foi residente no INCA, não foi isso? Nos conhecemos há muito tempo atrás, lá, não tanto tempo, porque você é muito jovem. Eu falo muito tempo, a minha referência de muito tempo é muito tempo, né? Mas é sempre um prazer estar aqui, trazendo o pessoal do INCA, que é uma escola muito grande, é um hospital que precisa da ajuda de todo mundo, porque é uma grande referência que a gente tem no Rio de Janeiro e no Brasil. E a gente está passando momentos difíceis, mas certamente a gente vai melhorar sempre ali. Eu, como falei, me aposentei esse ano, mas é um carinho imenso por essa instituição, que eu acho que formou profissionais que hoje se disseminam no Brasil todo ali com muita competência. Sumara. Primeiro, eu queria agradecer muito ao convite do Dr. Roberto Gil. É uma honra para mim estar aqui apresentando sobre uma das minhas grandes paixões, que é o PET-CT. A gente acaba que fica muito escondidinho atrás da máquina. Muita gente me conhece pelo nome, não conhece a figura física. A gente é meio virtual. Atualmente eu estou trabalhando no PET-CT da Clínica Vilela Pedras, é uma clínica privada, então eu tenho um conflito de interesses apresentando essa aula. Em virtude disso, vou tentar fazer uma propaganda do PET, mas também vou falar das limitações que o método apresenta. Atualmente, no tumor, né, de esôfago, o PET-CT ele pode ser utilizado em alguns momentos. No estadiamento, na avaliação de resposta pós-quimio-radioterapia neoadjuvante, né, desde que o cross-trial se demonstrou como método de tratamento. Agora, como perspectiva futura, o PET entrando para avaliação de pacientes que podem ficar em vigilância ativa pós-quimio-radioterapia neoadjuvante, ou seja, aqueles pacientes que não iriam direto para a cirurgia. E o PET é um dos métodos do tratamento do diagnóstico multimodal e na possibilidade de avaliação pelo segmento oncológico. Atualmente, o rol da ANS ele tem cobertura para o PET-CT apenas no estadiamento de tumor de esôfago, naqueles pacientes onde a tomografia, a ressonância ou os métodos tradicionais não conseguiram ser conclusivos. No último NCCN de 2019, o PET ele entrou, então, né, como no fluxograma do diagnóstico inicial, tá? Excluindo até a necessidade de se fazer uma tomografia quando o PET é executado, visto que o PET-CT é um exame híbrido, né? A maioria das clínicas utilizam contraste também durante a realização da CT, então você já tem dois métodos em um, e aí não seria necessário também fazer uma tomografia. O PET ele é capaz de melhorar a acurácia do estadiamento, né? E agora eu vou falar um pouquinho como que o PET pode fazer isso. O PET não é bom na avaliação do T, tá? O tumor primário, a gente não tem resolução espacial suficiente para avaliar a extensão do tumor nas camadas do esôfago, e aí o ultrassom endoscópico dá uma surra na gente. Mas o PET talvez tenha um bom papel no planejamento radioterápico, quando você parte do princípio que as áreas mais metabólicas, né, do tumor primário seriam as áreas para as quais você direcionaria mais dose de radioterapia. Então, aonde que o PET entra no estadiamento? Na avaliação do N e na avaliação do M, tá? E quais as limitações e quais as coisas boas que o PET pode fazer aí? O PET ele tem uma baixa sensibilidade, tem muito falso negativo nos linfonodos perilesionais, porque, em geral, os tumores de esôfago, eles têm um metabolismo, o tumor primário tem um metabolismo muito elevado. E aí ele faz um efeito que a gente chama de efeito de volume parcial, e aí o linfonodo que está ali do ladinho do tumor, o linfonodo perilesional, ele vai ser um falso negativo. E aí, nesse aspecto, a utilização da CT, né, do PET-CT, soma para a gente informações. Então, em geral, nos meus laudos, o que eu coloco? Mesmo que eu tenha um linfonodo com uma baixa captação, com SUV baixo, adjacente ao tumor, eu valorizo esse linfonodo como doente, porque a nossa taxa de falso negativo é alta, tá, nesses tumores. Por isso que nos estudos, eu acho até que foi não sei se foi o Eduardo, alguém apresentou um estudo dizendo que a sensibilidade para avaliação linfonodal varia de 20% a 90%. O que puxa para baixo essa sensibilidade é o linfonodo perilesional, e que é o mais comum, né? Mas para avaliação dos demais linfonodos regionais, o que se define como linfonodo regional, tá?
no último TNM do AJCC, ele define como linfonodos regionais, linfonodos paraesofagianos e paratraqueais altos, paratraqueais inferiores, subaórticos, linfonodos subcarinais, linfonodos próximos à cárdia e linfonodos abdominais regionais, que ele define são os linfonodos juntos do tronco celíaco e dos seus principais ramos, a artéria hepática comum, a artéria gástrica esquerda e a artéria esplênica. Então, todos esses linfonodos entram como linfonodos regionais e se classificariam aqui no N, tá? Aquilo que sai desse padrão vai para M1. Por exemplo, linfonodos paraórticos vão ser considerados como M1, tá? E aqui o PET tem um grande diferencial, porque ele é comprovadamente capaz de encontrar mais linfonodos doentes do que os demais métodos diagnósticos, por exemplo, a tomografia, tá? Então, a gente, na maioria das vezes, consegue fazer um upstage do paciente em virtude do aumento dos números de linfonodos encontrados. E aí, enfim, o que se conclui disso, né? Que o PET ele é capaz de fazer mudança de estadiamento em até 40% dos casos, a grande maioria deles fazendo upstage do paciente, tá? Oh, meu Deus. A mudança de conduta, na verdade, acontece em torno de 38% dos casos. A maioria dos artigos gira em torno disso, de 1/3, tá? De mudança de conduta. O PET tem um importante valor prognóstico. Pacientes com N positivo no PET são pacientes que vão progredir precocemente, que vão responder pior à quimio-radioterapia neoadjuvante. O PET ele vai orientar o planejamento do campo radioterápico à medida que você consegue avaliar a melhor extensão da disseminação nodal do tumor. E alguns estudos falam que a utilização do PET no estadiamento ele melhora a sobrevida dos pacientes, principalmente T2B e T3. Por quê? Esses pacientes vão ser, talvez, melhor tratados, mais adequadamente tratados, e aí a sobrevida se iguala aos estadiamentos inferiores, tá? Aqui um exemplo de um tumor de esôfago do terço médio. Tá vendo? São geralmente tumores muito ávidos, né, bastante metabólicos, por isso que fica difícil a visualização de linfonodos perilesionais. Aqui temos um linfonodinho subcarinal e um no ligamento pulmonar. São linfonodos pequenos, com um SUV que não é muito alto, mas eu valorizei esses dois achados. Eles são muito próximos da lesão. Eu tenho certeza que isso daqui está subestimado, essa captação está subestimada pelo efeito de volume parcial. Aqui só um caso ilustrativo, na verdade, de um tumor de esôfago, uma lesão extensa, foi necessário colocar um stent. Esse tumor fistulizou e acabou fazendo uma cavitação pulmonar, uma extensão por contiguidade. Não que o PET não mudou a conduta nesse caso, ele foi concordante com a tomografia, mas apenas ilustrativo. Esse aqui é um outro caso recente que a gente teve, num paciente do Frederico Arthur, se eu não me engano. É um paciente com tumor de junção esôfago-gástrica, e foram encontrados vários linfonodos, pelo menos 10 a 12 linfonodos, tá? E alguns desses linfonodos paraórticos. Esse paciente subiu para M1, né? E é possível ver que todos os linfonodos são muito pequenos e bastante metabólicos, tá? Aqui um outro tumor extenso de terço distal de esôfago, é um adenocarcinoma. Os adenocarcinomas, em geral, dão mais metástase por disseminação hematogênica, é mais comum a gente ver metástase à distância nos adenos, e aqui uma lesão óssea que não tinha nenhuma correspondência morfológica. Tá? Eu fiz alguma coisa? Agora, o PET na avaliação de resposta pós-quimio-radioterapia neoadjuvante, tá? Estamos falando aqui de avaliação. Não sou eu, né? De avaliação de resposta clínica, não é avaliação de resposta patológica, tá? Mais uma vez, no NCCN, o PET ele entra como método diagnóstico de escolha para avaliação, tá? Junto dos outros métodos, né? Quais são os outros métodos diagnósticos que vão ser utilizados? Ultrassom endoscópico, endoscopia digestiva com biópsia,
e o PET-CT. Tá? O PET, em momento algum, vai conseguir excluir a utilização nem do ultrassom endoscópico e nem da endoscopia. Tá? Ele entra em conjunto como diagnóstico multimodal. A acurácia de todos os métodos juntos que é elevado. O PET sozinho não daria conta do recado. Tá? Vamos lá. E aí, né, o que se recomenda, né, o intervalo de tempo entre o final da quimio-radioterapia e a realização do PET? Entre 6 a 8 semanas. A gente consegue, assim, diminuir tanto a chance de falso positivo em virtude do processo inflamatório causado pelo tratamento, como a gente também diminui a chance de falso negativo em virtude do atordoamento das células, também decorrente do tratamento. Então, seria o tempo ideal, 6 a 8 semanas pós-quimio-rádio. Mas ainda a gente vê que o PET tem muito falso negativo, em torno de... em torno de 15% de falsos negativos no PET. Então, mais uma vez, ele não consegue ser o único método de avaliação. Só que aí, de novo, a persistência de linfonodos positivos no PET pós-quimio-rádio tem um importante valor prognóstico. Esses pacientes vão progredir mais rápido, eles progridem durante o tratamento e recidivam precocemente pós-cirurgia. E aqui, olha, agora fui eu. Aqui o dado mais importante, cerca de 10 a 17% de novas metástases vão ser localizadas com PET-CT nesse momento. Então, você vê que o paciente progride muito rápido, e é aqui que o método mais impacta na conduta. Tá? Só para demonstrar o valor prognóstico do PET, quando você tem um PET com uma resposta favorável, nem que seja resposta parcial, a sobrevida global fica em 31 meses. Um PET desfavorável, a sobrevida em 9,9 meses. A sobrevida em 2 anos com PET favorável de 72% e de 14% nos PETs quando não há resposta metabólica satisfatória. Aqui mostrando um caso de resposta metabólica satisfatória, a lesão primária bastante metabólica, você vê que ela tem uma intensidade de captação parecida com a captação fisiológica do cérebro e do coração. E aqui, com resposta completa, esse paciente não tinha disseminação nodal. Esse caso é um caso de artigo, paciente com tumor primário, e no pós-quimio-rádio, persistência de um foco metabólico. Esse paciente foi para a cirurgia, confirmou realmente persistência tumoral patológica também. Esse paciente evoluiu mal, né, também demonstrando o valor prognóstico do PET no próprio T. Esse paciente aqui foi um paciente que teve, apesar de um tumor grande, ele teve uma resposta metabólica bastante satisfatória, cirurgia confirmou, resposta patológica completa que o PET acertou. Estou mostrando que a gente acerta, né? No estadiamento, novamente o paciente com uma imagem do estadiamento e pós-quimio-rádio. Tá? Aqui, no estadiamento, o tumor primário, uma lesão grande. A lesão primária respondeu bem, mas um linfonodo paratraqueal inferior à direita persistiu metabólico. Esse paciente teve uma recidiva precoce, pós-cirurgia. Ele foi para a cirurgia e apresentou recidiva precoce. E agora, qual que é uma nova perspectiva para a utilização do PET? Né? O que se avalia é que os pacientes que vão para a cirurgia pós-quimio-rádio e os pacientes, né, bem selecionados, claro, que ficam em vigilância ativa, eles vão ter uma sobrevida semelhante, porém com uma morbidade muito menor no grupo de pacientes com vigilância ativa. Então, teve um trial, o SANO Trial, que tentou avaliar exatamente isso. Quais seriam os pacientes e quais seriam os métodos diagnósticos que permitiriam, né, que esse paciente fosse selecionado para vigilância ativa. E antes da realização do SANO Trial, foi realizado um estudo prospectivo, que é o PRESANO, que, na verdade, quis avaliar o melhor conjunto de modalidade diagnóstica. Mais uma vez, ficaram definidos como o melhor conjunto: o ultrassom, a endoscopia e o PET-CT. Eles tiveram juntos uma acurácia bastante elevada, que permitiu que eles fossem selecionados como métodos diagnósticos para a escolha de pacientes que ficariam em vigilância ativa, e foi isso que o SANO Trial tentou avaliar. E aí, esse é o desenho do SANO.
os pacientes eles passavam por uma avaliação de resposta completa primária, somente com endoscopia, cerca de 4 a 6 semanas pós-terapia. Se fosse positivo, esses pacientes faziam PET. Se o PET fosse M1, vão para cuidados paliativos, M0 vão para cirurgia. Se esses pacientes apresentassem resultado negativo na endoscopia, eles ficavam em segmento. 2 semanas após, eles fariam uma segunda avaliação de resposta clínica. Aí o PET entraria junto com a endoscopia e com o ultrassom. Se o conjunto desses exames, algum deles fosse positivo, loco regional apenas com M0, essa lesão ia para PAF, depois cirurgia. Se o conjunto desses exames, né, apresentassem resposta clínica completa, ou seja, estudos negativos, aqui é o estudo verdadeiro. Um grupo iria para a vigilância, que é o grupo experimental. O outro grupo vai para a cirurgia, que é o grupo controle, aqui. E aí, esses pacientes ficavam repetindo endoscopia e PET de 3 em 3 meses. Tá? E o que esse estudo concluiu? Que a vigilância ativa após quimio-rádio tem uma sobrevida semelhante à da esofagectomia em um grupo selecionado de pacientes, que são aqueles pacientes respondedores, né, à quimio-rádio, com resposta completa, clínica. Mais uma vez, o protocolo diagnóstico tem que ser multimodal, nenhum dos métodos sozinhos é suficientemente eficaz. E, atualmente, estão aguardando o resultado de um outro trial francês, que é o Exostrat, que avalia o mesmo que o SANO, para ter um N mais robusto e que permita que realmente se faça uma vigilância ativa. No último guideline do NCCN, a vigilância ativa entra como recomendação 2B. Tá? Então, para casos selecionados ou que o paciente se recusa a fazer a cirurgia, você tem respaldo na literatura. Tá? Os resultados, então, são promissores, aguardando cenas do próximo capítulo. Esse paciente é um exemplo de um paciente que ficou em vigilância ativa e, após 11 meses de vigilância, o paciente não tinha condições clínicas cirúrgicas, por isso que ele não foi para a cirurgia. Surgiu um linfonodo pequeno na fúrcula external. Esse paciente, infelizmente, não repetiu o PET para a gente ver como evoluiu, mas o médico assistente me passou que ele evoluiu clinicamente mal, confirmando que isso aqui realmente era metástase. Esse paciente progrediu depois em outros lugares. E aqui, uma nova perspectiva que se abre com a utilização da imunoterapia. É um paciente que já era operado, já teve tratamento multimodal, com linfonodos, recidiva linfonodal, abdominal. Esse paciente tinha instabilidade microsatélite positiva, fez tratamento com pembro e voltou em julho para avaliação com resposta metabólica completa. Então, talvez o PET também seja aí uma arma diagnóstica quando a imunoterapia for um método terapêutico mais utilizado. Resumindo, estadiamento, o PET é importante. Desculpa, ficou faltando, na avaliação do N, e ele muda a conduta em cerca de 1%, 1/3 dos casos. Na avaliação pós-quimio-rádio, o PET tem um importante valor prognóstico, e aí você tem que fazer um controle mais restrito desse paciente, e ele tem uma alta taxa de detecção de novas metástases. E a perspectiva promissora do PET é se realmente a vigilância ativa dos pacientes entrar no fluxograma de tratamento. Obrigada.